Finalmente o nome da mãe do Zoro foi revelada no SBS 105, né? Depois de todo esse mistério que nós tivemos sobre a origem ali do Zoro, tá conectado com o clã Shimotsuki, é realmente descendente do Shimaru, tem familiaridade ali com Ryuma. Tudo isso foi confirmado para nós no volume 105. Se você não sabe, o SBS são perguntas que alguns fãs japoneses e do redor do mundo mandam ali para o Oda e ele responde em cada um dos seus volumes. E foi respondido para nós que o nome da mãe do Zoro era Terra ou Terra. E parece que a gente começou a entender por que o Oda escondeu tanto assim a origem do personagem. Por que ele escondeu essa origem completa do espadachim de nós? Já que pode levar, pode conectar uma pessoa extremamente poderosa. Esse nome de Terra sobre a mãe do Zoro pode conectar ainda mais Luffy com Imu-sama. Ô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui então discutir essa teoria que tá começando a criar um impacto, tá começando a criar ali uma espécie de força de que Imu-sama talvez seja a mãe do Luffy. A gente vai conversar com todas essas possibilidades, né? Isso aí é uma loucura completa. Isso aqui é realmente uma loucura completa. Mas a gente vai falar sobre essas evidências e vamos contra-argumentar sobre essa teoria também. Então, se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixem o seu like, se inscreve aqui no... Desse lado agora, né? Se inscreve aqui no canal. Falta pouco, gente, pra gente bater nossa marca de 100 mil inscritos. Então, deixa aí o seu botão de se inscrever e compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque essa é uma teoria bem interessante pra você observar o paralelo entre Sanji, Zoro e Luffy. Como vimos no SBS 105, Zoro é da linhagem Shimotsuki, herdeiro da vontade de Ryuma e o herói de Wano, que restaurou o símbolo sagrado do país, trazendo a espada lendária Susui de volta. Sem querer, é claro, né? Porque o Zoro não faz nada de propósito, né? Sempre é alguma coisa ali em volta de sem querer, mas mesmo assim acaba levando ele para uma situação bem peculiar. No SBS vimos que Shimotsuki Furiko, irmã de Shimotsuki Ushimaru, saiu de Wano há 55 anos, de uma forma ilegal, junto com Shimotsuki Kozaburo. Ela se casou com um espadachim chamado Roronoa Tenzoro e teve um filho chamado Roronoa Arashi. Roronoa Arashi se casou com Terra, que era filha ali de bandidos, e tiveram Roronoa Zoro, né? Então a gente já tem essa explicação, essa linhagem bem interessante. Se vocês não acompanharam ali o meu vídeo falando sobre a origem do Zoro, toda essa linhagem, toda essa revelação, finalmente, realmente a gente teve esse contexto ligando o Zoro ali com o clã Shimotsuki, né? A gente estava sendo levado diretamente ao clã Shimotsuki, a um dos principais clãs de espadachins do reino de Wano, na forma até mesmo como Kawamatsu e também outros personagens reconheceram ali o Zoro. O nome do Zoro significa raposa, que é o principal, né? Que tinha ali como o principal símbolo um animal de uma raposa ligado ao Shimotsuki. Então a gente tem toda essa classificação ali do personagem. Só que, além disso tudo, o que chamou a atenção na revelação da origem, e o Oda ele é genial nisso, cara, porque ele matou uma teoria, mas criou outras 10. Ele matou uma teoria, mas acabou criando outras 10 em relação ali também à origem do Big Tree, a conexão ali do Big Tree em relação aos personagens e a forma como eles estão conectados às armas ancestrais. A gente pode observar claramente de que o nome Terra da Mãe de Zoro representa a arma ancestral Pluton. Pluton é o deus dos mortos, para onde todo o pó retorna depois que as pessoas são mortas. Pessoas feitas da terra, quando são mortas, retornam ao pó. Zoro é chamado do rei do inferno em Wano. Logo, Zoro se autoproclama como o próprio Pluton.
a representação disso é extremamente interessante, de como as mães do Big Tree podem estar conectadas às armas ancestrais. Sabe por quê? Porque o nome da mãe do Sanji é Sora. Sora em japonês é céu. Céu esse que é representado pela arma ancestral Uranus. Como muitos acreditam, Imu-sama tem um controle sobre essa arma ancestral, já que nunca foi encontrado por ninguém e é a única que nós não sabemos o paradeiro até então. Existem muitos pontos em One Piece que fazem do Luffy o paralelo do Sanji, sendo literalmente aquele que é o do contra, fazendo o cozinheiro ser o céu que é o oposto do mar, fazendo o Zoro ser o equilíbrio entre os dois. Sanji é a representação perfeita daquele que voa, daquele que pode chegar aos lugares mais altos no céu, carregando até mesmo uma possível genética Nulária em seu sangue. Raça essa que habitava onde antes? Acima da Red Line. Então vem a grande questão. Se o Sanji e sua mãe são as representações do céu, e Zoro e sua mãe são as representações da terra, Luffy e sua mãe seriam as representações do mar? É interessante ver esse ponto aqui, porque durante todo o mangá de One Piece, mesmo comendo uma fruta do diabo que lhe daria um puta poder, no capítulo 1, Shanks disse para o Luffy que era algo terrível para alguém que queria ser um pirata não poder nadar no mar. Isso é algo de uma extrema importância, porque a gente observa lá no capítulo 1 essa frase de que os Akumados, eles ganhavam poder, eles conseguiam poderes através dos seus treinamentos, mas mesmo assim ele ainda abrangia essa capacidade de que, olha, você vai perder a capacidade de nadar. O Shanks, que era alguém extremamente forte, que já havia rodado o mundo, começa a conotar essa situação de um fator extremamente importante para que a gente consiga visualizar de que nadar, de que não estando no controle, de não estar sendo expulso pelo mar, coisa que a gente vai falar daqui a pouco, era algo mais importante do que ter um poder de uma Akuma no Mi. Porque não tendo o poder de uma Akuma no Mi, você pode chegar até o devido lugar. Você pode chegar até Laugh Tale, você pode chegar até um lugar desconhecido. Talvez seja ali uma espécie de criação da mãe natureza que impediu isso. E com isso a gente pode visualizar mais de 1060 capítulos depois, Oda ainda mostrando que o simples mar poderia acabar com a vida do Luffy, mesmo ele tendo tido uma das batalhas mais extravagantes do mangá contra o Kaido. O mar em si, desde o capítulo 1, está ligado ao capitão. E querendo ou não, é o inimigo que precisa ser vencido. Para que ele possa ser o rei dos piratas, Luffy precisa vencer o mar. Então, automaticamente, assim como Zoro e sua mãe estão conectados à terra, e Sanji e sua mãe estão conectados aos céus, Luffy e sua mãe estão conectados ao mar. Rapaziada, vocês que são a favor aí da teoria de que o Crocodile é mãe do Luffy, Crocodile vive na água. Existem muitos lugares ali que os crocodilos vivem no lugar onde os rios desaguam, então Brincadeiras à parte, o negócio aqui é um pouquinho mais sério, onde a gente vai chegar nessa questão. Isso levanta pra nós uma grande questão. Seria Imu-sama a mãe do Luffy? Seria ali a personagem, essa representação da figura ali da mãe do personagem? Como sabemos aqui no canal, eu sou adepto das teorias com Goroastes. Eu ainda vou fazer uma live explicando ponto a ponto como essas teorias funcionam e como isso faz sentido no mundo de One Piece. O próprio Oda reforça esses pontos em vários SBS quando fãs descobrem algumas coisas por Goroastes, através de cartas enviadas a ele. Mas isso é um assunto para uma live específica. Vamos então ao ponto de Luffy ser filho de Imu-sama. Como já trouxe aqui em alguns vídeos, o Goroaste de Imu nos leva ao capítulo 16 com Bug versus os Mugiwaras. O Goroaste de Bug nos leva ao capítulo 89 com o título de Troca. Se invertermos o nome de Imu, teremos a palavra Umi, que é a deusa do mar na mitologia japonesa, aquela que controla os mares e os oceanos. Vegapunk fortalece esse ponto ainda mais no capítulo 1069, com sua teoria, dizendo que o mar, a mãe natureza, é aquela que controla tudo e que rejeitou as Akuma no Mis.
Será que nessa rejeição é que impede ali os personagens de chegarem em Laugh Tale? Será que aqueles que são akumados não podem chegar em Laugh Tale devido ao lugar específico? Temos ali algumas questões relacionadas ao bug e também ali a Toki que fortalecem essa perspectiva sobre que akumados não podem chegar em Laugh Tale, graças ali a uma limitação que Imu-sama ou que a Mãe Natureza havia colocado nesse local. Então, se Imu-sama e Luffy são as representações do mar, podemos acreditar que ambos são mãe e filho? Sinceramente, eu duvido que o Oda vai seguir por esse caminho. Reparem que temos um padrão aqui sobre a origem do Big Tree. Conexão simples com um dos 3 ambientes da Terra, através dos seus nomes. Morte por doença das progenitoras e ascensão absurda dos filhos em direção a esses ambientes. Se isso rolou com Zoro e Sanji, por que com Luffy seria diferente? Se o Zoro teve uma mãe ali que foi uma simples personagem e o Sanji também teve uma mãe que foi uma simples personagem, por que com o Luffy seria diferente? Ah, LP, o Luffy é o protagonista e é por isso que ele vai ser ali filho de Imu-sama. O próprio Oda já disse que a mãe do Luffy não tem tanta relevância assim pra história. Seu nome pode ter, assim como o nome da mãe do Zoro e o nome da mãe do Sanji tem algumas conexões ali com a história e com a trama de One Piece. Mas dizer que a mãe do Luffy especificamente vai ser importante para a história, aí eu acho algo um pouco difícil. Aí eu já acho um pouco mais complicado de se acreditar. Então, qual que é a conexão do Luffy e sua mãe com o mar, né? Qual que é a conexão ali dos personagens com o mar por si só? Se vocês estão acompanhando meus vídeos aqui do canal, sabe que um dos Goroastas para Roger nos leva ao capítulo 610, que é quando vemos a apresentação da Madame Shirley. Ela vê em suas visões a destruição da Ilha dos Tritões. E ao mesmo tempo, no flashback do Oden, vimos que ela visualiza que Shirahoshi e o garoto que Joy Boy espera nasceriam nessa mesma época. Se Luffy está conectado ao mar, Shirahoshi também está conectada. Se vocês viram o vídeo sobre por que Roger desistiu do seu sonho, eu explico nele que Shirahoshi era a peça que faltava para o Rei dos Piratas conseguir tal feito. E por isso ele disse ao rei que haviam chegado cedo demais, porque eles não tinham Poseidon ainda em suas mãos. E o que Poseidon pode fazer? Quebrar todo o controle do mar que existe atualmente. Quebrar tudo aquilo que conhecemos nos dias de hoje, desfazendo Calm Belt. Com Shirahoshi controlando ali o seu poder, ela pode ser a pessoa que pode bater de frente com Imu-sama pelo controle do mar. O que nos leva a outro Goroasta do nome Roger. O capítulo 648 é o despertar dos poderes de Shirahoshi. Os Reis dos Mares reparam que Luffy podia ouvir a voz deles, da mesma forma como o antigo Rei dos Piratas conseguiu. Isso mostra que as pessoas que podem ouvir os Reis dos Mares são destinados a conquistar o mar e se tornar a figura do Rei dos Piratas, aqueles que podem controlar o mar também. Luffy, ao lado de Shirahoshi, pode bagunçar todo mundo criado por Imu-sama. Então, como a gente pode observar, essa figura realmente ligada ali do Roger com o Luffy pode representar que Luffy e Shirahoshi podem bagunçar tudo aquilo que Imu-sama criou durante as últimas eras, criou ali nos últimos 800 anos, na forma da destruição de Calm Belt. Só dessa destruição que faz ali a Grand Line já demarca ali um grande feito nessa simbolização do controle do poder da Shirahoshi, o que demarca para nós de que tudo isso está representado na figura também do Luffy se tornar o Rei dos Piratas. Ele se tornando o Rei dos Piratas, ele é o Rei dos Mares, a figura que vai contra Imu-sama. O que faz eu pensar que se o Zoro chegou ao submundo do inferno encarando o Deus da Morte em um ano e Sanji ascendeu aos céus despertando sua genética, destruindo os estudos do seu pai, Luffy quebrará o controle do mar e pode ser o primeiro akumado a nadar.
Essa é uma coisa muito simples, né? O Oda, ele sempre transforma o simples em extraordinário. A gente volta lá no capítulo 1 e a gente observa que o Shanks, ele bate de frente nessa tecla de que por mais que o Luffy tenha ali uma habilidade, tenha ganhado um poder que pode dar a ele ali uma equivalência gigantesca para ele se tornar um pirata, o Shanks mesmo assim fala que nadar era algo mais importante do que ter um poder relacionado a uma Akuma no Mi. O que pode ser essa diferença, essa demarcação de como o Luffy pode conquistar este lugar para que seja o primeiro Akumado em anos a poder nadar. Eu não acredito que o Luffy seja filho de Musama, mas sim que sua mãe tem uma simples ligação com esse ambiente, da mesma forma como as mães de Zoro e Sanji através dos seus nomes. Como nós vimos, Terra, Pluton, mãe do Zoro, Sora, céus, Uranus. Tudo isso está conectado diretamente, então provavelmente a mãe do Luffy também tenha um nome que remete ao mar. E como falado durante o vídeo, Luffy tem desafiado o mar desde o capítulo 1. Isso o levará a lutar contra a maior representação do mar na história, Musama. Assim como Sanji e Zoro lutaram e lutam para ascender ali aos postos do inferno e também ao céu, o capitão fará o mesmo para conquistar todos os mares.